tarde, como vai você? Minha amiga, como é bom te ver. Sejam todas bem-vindas à nossa live do Papo de Gurias. Nosso tema desse ano é Meus Sonhos e os Planos de Deus. Nós vamos ter um tempo muito especial, teremos hinos especiais, teremos testemunhos e também uma palestrante que é uma serva do Senhor trazendo a mensagem para nós. Também eu quero fazer um pedido para vocês. Durante a nossa live, tire uma foto de onde você está assistindo e compartilha conosco no WhatsApp ou no Facebook. Será um grande prazer também ver a sua participação. Mas antes de começar, vamos pedir a direção do Senhor para que esse tempo seja muito especial. Vamos orar no momento. Querido Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder estar aqui. Que o Senhor abençoe a cada uma de nós para poder ouvir a Tua palavra, os hinos, os testemunhos e também, Senhor, que os nossos sonhos sejam de acordo com os Teus planos. Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Agora, bora assistir? Boa tarde a todas que estão nos assistindo. Eu sou a Simone, sou da Igreja Batista Bíblica Fundamental do bairro Restinga. É com alegria em dizer que eu faço parte do grupo Papo de Gurias, o qual é uma bênção para mim. Nós estaremos ouvindo agora o testemunho da missionária Gisele Lourenço. Ela é paraibana, mora no Rio Grande do Norte e ela também escreveu um livro, que é esse aqui, Florescendo em Meio aos Espinhos da Dor. Então, gurias, que esse seja um momento precioso para cada uma de nós.
Quero que vocês saibam que estou com saudade de cada uma, assim também como das nossas comilança, brincadeira, esse momento de comunhão, o qual é tão precioso. Então, que possamos estar nos vendo o mais breve possível. Como é bom sonhar, não é? Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar certamente desistiu de viver. É muito bom sonhar, melhor ainda sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Salmo 37,4 diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então Deus ele se importa com o meu e com os seus sonhos, mas Ele tem algo que vem em primeiro lugar para as nossas vidas. Quando se trata de sonhos, precisamos organizar em nossa vida os nossos desejos. E a primeira coisa que vem é realmente se deleitar no Senhor. Antes dele conceder os desejos do nosso coração, precisamos nos deleitar nele, porque ele vai então organizar esses desejos que estão em nosso coração, que muitas vezes não condizem com a vontade dele. Lá em Tiago, capítulo 4, Tiago diz que nós brigamos porque nós temos desejos estes que concorrem com a vontade de Deus. Nós não somente brigamos, mas nós oramos, mas Deus não responde nossas orações. E por quê? Porque os nossos desejos estão concorrendo com a vontade de Deus. Na verdade, eles estão querendo tomar o lugar de Deus na nossa vida. E quando nós temos desejos adúlteros, desejos esses que vão nos conduzir para longe do Senhor, Ele não atende a nossa oração. Então, para que o Senhor realize os nossos sonhos, o pré-requisito é esse, deleitar-se nele, ou seja, nos agradarmos, nos amoldarmos, nos encaixarmos no plano perfeito de Deus. Nós realmente precisamos conhecê-lo cada vez mais, a fim de pedir conforme a vontade dele. A gente vê o apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas a Efésios, Colossenses, quando ele ora, a oração de Paulo é para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor, tanto na largura como na profundidade, conhecer com profundidade esse amor de Jesus Cristo revelado na cruz, para que a gente então possa pedir de modo agradável a Deus. Aí sim, uma vez que a gente está então cheia do conhecimento de Deus, nós podemos pedir conforme a vontade dele. E quanto mais nós pedimos conforme a vontade dele, mais ele atenderá ao desejo do nosso coração. Então, Deus ele não tem problema em realizar o meu e o seu sonho, mas Ele quer que esses sonhos sejam de acordo com a vontade dele. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você é melhor. Então, precisamos aprender a pedir conforme a vontade dele, precisamos aprender a nos deleitarmos no Senhor. Às vezes, quantas vezes nós não tivemos orações respondidas com não? E por quê? Porque muitas vezes nós não pedimos de acordo com a vontade de Deus, ou assim como um filho pede algo ao pai, mas o pai sabe que aquilo não vai trazer nenhum benefício para o filho, quanto mais o nosso Pai Celeste, que sabe todas as coisas, sabe e vê muito além do que o que nós podemos enxergar. Então, se tratando de relacionamentos, nós queremos casar, às vezes nós achamos que aquele rapaz é o ideal para as nossas vidas, mas Deus tinha algo muito melhor. E às vezes na nossa impaciência ficamos tristes porque Deus removeu aquela pessoa da nossa vida, mas lá na frente a gente vai entender que o Senhor tinha algo melhor para nós. Ou era a mesma pessoa, mas não era o tempo. Essa questão do tempo ideal também é importante. Então, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Precisamos atentar para isso também. Então, Deus ele tem prazer em realizar os desejos do nosso coração, mas Ele quer ter certeza que esses desejos não vão nos conduzir para longe dEle. Esses desejos também devem ser realizados no tempo do Senhor, porque o tempo dele é perfeito. E nós precisamos aprender a pedir conforme a vontade de Deus. Porque muitas vezes temos desejos em nossos corações que não passam de idolatria. São desejos que estão acima de Deus, acima da nossa adoração ao Senhor. E o Senhor nunca responderá. Porque o melhor para nós é estarmos aos pés do Salvador. É o lugar mais seguro para mim e para você. Então todos nós temos sonhos, temos desejos. Muitas vezes são desejos legítimos que não concorrem com a adoração ao Senhor, mas o Senhor então tem nos feito esperar. Se Ele tem nos feito esperar é porque Ele tem algo melhor para nós, ou até no tempo melhor para nós. No tempo que vai então refletir a glória de Deus, porque a glória de Deus deve ser importante para mim e para você, porque Deus ele se preocupa com o nome dele, como é que o nome dele vai ser honrado.
como as coisas vão se encaixar e dar glória a Ele. Então, o Senhor também está preocupado com a glória dele. Sendo assim, sempre que a gente fizer algum pedido ao Senhor, possamos refletir nisso, que o Senhor leva em conta os nossos desejos, mas eles devem ser de acordo com a vontade de Deus, eles devem ser no tempo de Deus e eles devem glorificar a Deus também. Que Deus nos abençoe. A missionária Gisele, direto de Natal, falando com as irmãs aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa tarde, eu sou a missionária Tati Cordeiro, auxílio 2 ministérios aqui na Zona Sul de Porto Alegre, um com o pastor Michael e outro com o pastor Natan. Tenho também acompanhado o ministério de Cojubaçu desde o seu início, e hoje é o meu prazer de apresentar para vocês uma jovem que vai cantar uma música, um especial para nós. O nome dessa jovem é Jéssica Caçador. Jéssica é do Ministério de Moçambique, lá onde a missionária Zuleide trabalhou por muitos anos. A Jéssica aceitou Cristo como seu Salvador com a idade de 7 anos. Ela diz que o sonho dela é de casar e ajudar a criar o seu próprio lar, a sua própria família. De fato, ela ficou noiva esse ano, no dia 7 de julho. As áreas que ela pensa de cursar, que ela está buscando, é a área de auditoria e também contabilidade. E ela também tem a ideia de desenvolver na área de costura e fazer bolos para eventos. E essas últimas 2 ideias que ela tem é para poder trabalhar de casa e ajudar a sua família. 2 coisas que ela tem comentado que tem ajudado ela bastante, vem num versículo em Josué 1:9. Esse versículo diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A Jéssica diz que esse versículo tem ajudado ela bastante, no sentido de ajudar ela a ter força para fazer as coisas que agrada a Deus, para dizer não para as coisas que não agradam a Deus, para permanecer firme no caminho de Deus. Ela diz algumas coisas que têm ajudado ela muito, também têm sido os conselhos da missionária Zuleide, também uma senhora chamada Dona Maria e a sua própria mãe. Agora então, ela vai cantar para nós uma música conhecida por alguns de vocês já. Deixa que essa música fale para o teu coração e que o Senhor pode ministrar para você. Obrigada.
Olá, gurias, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Léa Beatriz, sou daqui de Novo Hamburgo, da Igreja Batista Maranata de Novo Hamburgo. Sou casada com Josias. Nós dois trabalhamos na Cojuba Sul desde o começo, há 10 anos atrás, e temos o privilégio de ajudar nesse ministério. Mas hoje eu não vim falar de mim, eu vim falar da Zuleide, a missionária Zuleide. Ela trabalhou durante algum tempo lá em Moçambique, na África, mas antes de ir para a África, ela foi seminarista no Seminário Batista Regular do Sul, onde eu também estudei. E no meu primeiro ano eu tive o privilégio de ser a colega de quarto dela, ela estava no segundo ano, e ela me ajudou bastante a me adaptar na rotina, nos estudos, tudo que envolvia o seminário. E eu agradeço a Deus pela vida dela. Eu pude também, alguns anos atrás, viajar lá para Moçambique e conhecer o trabalho dela de perto. Realmente ela se dedica muito no trabalho para o Senhor, com crianças, com moças, com mulheres. Ela tem sido uma bênção para essas pessoas. E agora ela está no Brasil novamente, tem abençoado também a sua família e trabalhado também com o evangelismo mesmo no seu lar e na sua vizinhança. A Zuleide então é muito especial, ela vai dar um testemunho para vocês agora. E aproveitem esse papo de gurias, porque tá muito especial. Um beijo. Oi, gurias, tudo bem? Que bom poder falar com vocês, né? Graças a Deus que existe a tecnologia para a gente ter essa possibilidade. Então, vamos falar de sonhos. Os meus sonhos e os planos de Deus. Os planos de Deus muitas vezes são diferentes dos nossos sonhos, e comigo foi assim. Eu sempre sonhei em ter uma família. Eu queria maridos, filhos, aquela coisa bonitinha, né? A gente tem essa necessidade de amar, de ser amado, de se doar. Eu acho que mulher tem muito disso, eu não sei como é que é a cabeça dos homens, mas eu tinha muito essa necessidade. E eu esperei no Senhor por muito tempo. Eu aprendi a confiar no Senhor muito nova. Eu aprendi a confiar no Senhor no dia que eu aceitei Cristo como meu Salvador. Assim, foi uma coisa incrível para mim, porque no dia que eu aceitei Cristo, eu entendi uma coisa que é o que me ajudou a minha vida inteira. Não foi a questão de, ai, Jesus te salvou do inferno. Não foi bem isso, não. Foi o amor de Deus. Esse amor incondicional que Deus tem por nós, ao ponto de dar o Filho dele para morrer no nosso lugar. Ninguém nunca tinha me amado assim, quer dizer, ninguém nunca amou ninguém assim, né? Mas eu nunca tinha sentido amada. E quando eu descobri o que Deus fez por mim, esse amor começou a nortear a minha vida. Então, enquanto eu esperava no Senhor por um marido, eu lembrava desse amor de Deus o tempo todo. Eu pensava, não, Deus me ama. Ele quer o melhor para mim. Primeiro, Ele tem todo o poder de fazer. Se Ele quiser, né, Ele vai fazer. E Ele me ama. Se Ele não está dando, é porque não é o melhor para mim. É porque não está na hora, né? No início não está na hora. Aí depois eu comecei a pensar, não, Deus tem planos e eu preciso confiar nos planos dele. E eu fui, dia a dia, entregando. Foi fácil? Não. Tinha dias assim que eu sofria de um jeito, né? Uma solidão, uma tristeza. Você vê os outros se casarem, você vê sua melhor amiga se casar e ter filhos. E aí o Facebook tá cheio daqueles rostinhos bonitinhos dos seus amigos. E eu amo criança e as minhas não vinham. Então, cada dia era uma entrega, né? Virou um processo de entrega. Entrega e confia, entrega e confia, entrega e confia. E foi assim que a vida foi passando, né? E eu esperando, não tanto mais pelo marido em si, mas esperando para entender o que Deus estava fazendo. E eu acho que a gente só vai entender tudo lá no céu. Mas, gente, uma coisa que eu pedi para Deus teve um dia em específico, assim, que eu cheguei para Deus e falei, olha, Deus, então, se o Senhor não tem alguém para mim, eu queria só pedir uma coisa para o Senhor. Me ajuda a ser feliz de verdade, ser útil, fazer o que for melhor para engrandecer o seu nome. Me usa de alguma maneira especial. E eu não estou querendo parecer melhor que ninguém, mas, gente, meu tempo em Moçambique foi muito especial. Eu fui recompensada, sabe? Eu não merecia, mas eu fui recompensada assim mesmo. Foi muito amor. Eu tive essa oportunidade de ser mãe. Não eram os meus filhos, mas eu fui mãe de muita gente. E gente que realmente precisava de uma mãe. E que me valorizou demais, porque, puxa, ela veio de lá e tá, né, agindo assim com a gente, se sacrificando para me ajudar em alguma coisa.
Então, eu não tive só os 2 filhos que eu queria ter, né? Porque eu só queria 2, mas eu tive muito mais, eu até perco a conta. E, inclusive, eu não sei se vocês já ouviram ou vão ouvir a Jéssica, né? A Jéssica é uma dessas crianças maravilhosas, ela tinha pai e mãe, mas eu praticamente adotei a Jéssica, assim, eu amo essa menina, ela é uma criatura maravilhosa. E o rapaz com quem ela vai se casar, ela tá noiva, ela ficou noiva, eu acho que foi esse mês, ou fim do mês passado, ela ficou noiva. E ela vai casar com um rapaz que também eu considero como meu filho, que ele perdeu a mãe muito novo, e aí eu acompanhei todo o processo da vida dele. Sabe aquele processo gostoso do filho entrar na faculdade, aí toda aquela dificuldade, né, porque os estudos são meio complicados lá, e depois dele arrumar o primeiro emprego num banco, né, então ele, e sem falar no trabalho que ele fez para o Senhor, a maneira como ele serviu ao Senhor. E eu estava lá do lado, eu podia acompanhar, eu podia aconselhar, eu podia estar com ele, animá-lo. Então eu tive esse privilégio, sabe? Eu acho assim que Deus, ele preencheu aquele vazio em mim que ninguém mais podia preencher. Então eu me considero uma pessoa muito feliz. Deus mudou os meus planos, meus sonhos, né? Meus planos também, porque eu também tinha planos para mim. Mas os planos de Deus foram bem melhores. Ainda tem muito pela frente, ainda tem muito chão, né? Se eu ainda viver muito tempo. E até lá eu quero confiar no Senhor do mesmo jeito. Eu quero entregar dia a dia para Ele as coisas. E eu espero que você possa fazer isso. Entrega seus sonhos na mão do Senhor. Ele tem uma maneira de transformar os nossos sonhos numa realidade que às vezes não é a realidade que a gente espera, mas é uma realidade até melhor. Então entrega para o Senhor, confia nele, deixa Ele agir na sua vida. Não se apresse, não estrague a sua vida por causa de 1 minuto, tá? De desespero. Quando o desespero vier, dá um tempo, espera, vai passar, tá? Então, que Deus possa te abençoar, que Deus cuide de vocês aí e que esse dia seja muito divertido, tá bom? Deus abençoe vocês. Mas em tua presença ver ainda glória aqui, meus sonhos, atos e temores
Olá, gurias, tudo bem? Eu sou Carla Santana, do Tabernáculo Batista Fundamental de Caxias do Sul, e vim falar da nossa preletora, que é uma mulher de Deus. Ela é uma lady, e como o próprio título, lady, ela é uma mulher gentil, uma mulher honesta, uma mulher de respeito. Ela é casada e tem 3 filhas. Juntamente com o seu esposo, ela estudou no Instituto Batista de Cidade Ademar e se formou em Educação Cristã e se especializou em Contação de História pela APEC. Em 2006, a sua família foi chamada para servir o Senhor aqui no Rio Grande do Sul, lá em Gravataí. Ficaram 10 anos. Nesses anos realizou o seu sonho de ser professora. Se formou no magistério, qual foi um desafio muito grande. E há 3 anos, Deus pôs mais um desafio no seu coração, no coração do seu esposo, para pastorear a igreja em Guaíba, no qual estão servindo com alegria Irmã Cida, Lady Cida, a mulher que Deus preparou para nos trazer o ensino de hoje. Que você continue firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, como você me ensinou. Boa tarde, gurias. Boa tarde, irmãs. Agradeço às irmãs pelo convite. É uma honra poder estar com as irmãs nesta tarde e uma honra também enorme poder compartilhar com as irmãs o estudo da palavra do nosso Deus. Antes de mais nada, gostaria de orar e pedir a direção do nosso Deus para o estudo. Bendito Deus Todo-Poderoso, agradeço ao Senhor por esse privilégio de podermos estar reunidas em torno da Tua Palavra. Peço a Deus que o Senhor prepare os nossos corações para que nós possamos entender e que possamos ouvir e que possamos ser praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigado a Deus por esse momento. Me ajuda, o Senhor me capacita, me usa, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós temos como um tema assim, maravilhoso, um tema que foi escolhido, um tema que tem com o nome Meus Sonhos e o Plano de Deus. E a pergunta é: quem jamais sonhou? Seja dormindo ou seja acordado. Quem jamais sonhou? Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 16, de 1 a 3, que diz assim a palavra do nosso Deus. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Nós, gurias, como mulheres cristãs, nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e nós cremos. E nós podemos ver essa verdade em Hebreus 1:1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, de muitas maneiras, Deus falou
para o seu povo. E uma dessas maneiras foi através dos sonhos. Sonhos específicos para pessoas específicas, mas com propósito. E esses propósitos eram propósitos abrangentes. Nós vamos ouvir 3 exemplos de homens que tiveram sonhos. Há muitos, relatos na Bíblia, mas hoje nós vamos ver esses 3 exemplos. O primeiro foi José. Os sonhos de José, que se encontra em Gênesis 37, versículos de 5 a 7. Gênesis 37, de 5 a 7, que diz assim: Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que o meu feixe se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. José é um homem, um adolescente, que teve esse sonho que ele estava no campo e que o seu feixe se levantava, ou tem traduções que falam molhos, e o molho dele, o feixe dele ficava em pé. E os outros se inclinavam perante o seu feixe. Mas José não ficou só com esse sonho. Ele teve mais um sonho. E o sonho que ele teve também foi que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam. E nós vemos que esse sonho, tanto o primeiro sonho quanto o segundo sonho, não era o desejo de José dele reinar sobre os seus irmãos, e muito menos sobre os seus pais. Não era desejo dele, mas sim era o plano de Deus. O segundo sonho é o sonho de 2 eunucos que trabalhavam na casa de Faraó, só que por algum motivo eles foram presos e estavam no cárcere, no mesmo cárcere onde José também se encontrava. E esses homens, uma certa noite, tiveram um sonho. E quando foi de manhã, eles acordaram e ficaram pensativos com aquele sonho. Tanto o copeiro, tanto o padeiro. Eles ficaram pensando, sabe quando você sonha e você passa o dia pensando naquele sonho? Então, assim aconteceu com o copeiro e também com o padeiro. O copeiro, sonhou com uma vide. Essa vide tinha 3 ramos e estava brotando. E os seus cachos estavam amadurecendo. E José, pelo poder de Deus, interpretou o sonho para o copeiro. E ele disse, resumindo, com as minhas palavras, daqui a 3 dias você voltará a servir Faraó. Você tornará a fazer o que você fazia antes, que era servir o copo de Faraó. Então, o padeiro, que no entanto estava só olhando, observando, e ouvindo, ele ouviu aquele sonho
né, a interpretação do sonho que José tinha interpretado, não por ele mesmo, mas era Deus que estava revelando o sonho através dos lábios de José. Então, aí o padeiro também se animou e resolveu também contar o seu sonho. Mas vamos ler o versículo 16 de Gênesis 40. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obras de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então, mais uma vez, José interpretou também o sonho do padeiro. E ele disse, totalmente diferente, né, do sonho do padeiro, a interpretação seria que daqui a 3 dias, ou seja, né, 3 dias, você será libertado da prisão, mas você será enforcado. Então, essa foi a interpretação que Deus deu através de José para o copeiro e para o padeiro. José interpretou aqueles sonhos, tanto o primeiro como o segundo, não pelo seu achismo, mas segundo a revelação de Deus. Isso, minhas amadas, não tem nada, ou melhor, não tem nenhuma ligação com o sensacionalismo moderno que nós vemos no nosso dia. Mas nós podemos notar, se nós formos ler direitinho, com mais tempo, Gênesis 40, todo o capítulo, nós podemos ver que era assim, Deus preparando a libertação do seu servo José daquele cárcere, para cumprir na vida dele os seus planos divinos. O terceiro sonho foi o sonho de um homem midianita. Esse homem também sonhou e contou o seu sonho. Deus tinha levantado a Gideão para ser o líder do povo de Deus, o líder de Israel. E junto com Gideão, Deus escolheu mais 300 homens para que pudessem ir à batalha contra esses midianitas. Mas esses midianitas eram homens fortes, homens de guerra, homens numerosos, homens que estavam prontos para batalhar. Mas tanto Gideão como aqueles 300 homens, eles estavam esperando o tempo de Deus. Eles estavam esperando a hora certa, porque Gideão ainda estava um pouco que temeroso. Por isso ele resolveu esperar e esperou até que Deus falou com Gideão. Vamos ver o que Deus falou com Gideão? Em Juízes capítulo 7, versículo 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Eu fico imaginando, né, aqueles 2 homens à noite descendo, né,
escondidinho, bem devagar, para poder estar ali, para ouvir algo que Deus tinha falado para eles. Olha, levanta-te e desce. E eles foram. E a gente pode notar a obediência, né, a prontidão desses homens em obedecer à vontade de Deus. E isso é o que nós, como mulheres cristãs, nós temos que também termos essa prontidão, temos que ser prontas para obedecer ao nosso Deus. E quando Gideão e o seu companheiro Purá desceu até o arraial dos midianitas, né, aquele escuro, um silêncio, o que ele encontra? Ele encontra 2 homens. Um homem contando o seu sonho para o outro homem. Vamos ver aqui na palavra de Deus o que eles estavam conversando? No mesmo capítulo 7, versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia, eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas, e feriu e caíram, e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e a todo este arraial. Olha que bênção, minhas amadas irmãs. É até emocionante, porque Deus usou, né, aqueles homens, Deus usou aqueles homens para poder incentivar, né, para poder mostrar para Gideão que Deus estava com ele. E nós podemos notar que a interpretação daquele homem já dizia que Deus tinha dado a vitória para Gideão. E Gideão ficou tão impressionado com a conversa daqueles homens que ele adorou a Deus, que ele louvou a Deus. E olha só o que diz Juízes, capítulo 7, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Irmãs, a interpretação foi externada pela boca não de um profeta. A interpretação foi externada pela boca não de um vidente. A interpretação foi externada pela boca não de um servo do Deus Altíssimo. O homem pela cuja boca Deus usou para falar com seu servo Gideão, nem sequer era um israelita. Mas a vitória de Gideão estava determinada por Deus. Podemos concluir que Deus era quem dava os sonhos, Deus interpretava os sonhos, realizava os sonhos, tudo isso no seu tempo, nos seus propósitos e nos seus planos. Não, jamais, não querendo, né, limitar o nosso Deus. Pois tanto vocês quanto eu, nós sabemos que Deus, ele é todo-poderoso para fazer o que ele quiser e da forma que ele quiser. Mas nós cremos conforme a Bíblia tem nos ensinado e tem nos instruído, que assim foi antigamente.
conforme nós lemos em Hebreus 1:1, que vamos ler de novo. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Contudo, nós continuamos sonhando. Vocês continuam sonhando, eu continuo sonhando, nós continuamos sonhando. E muitas vezes nós sonhamos por motivos alegres, por situações tristes, por situações tranquilas, por situações agitadas. Enfim, nós continuamos sonhando. E eu volto a fazer a pergunta lá do início. Quem jamais sonhou? Estando dormindo ou estando acordado? Quem jamais sonhou? Provérbios 16, de 1 a 3, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Era uma vez 3 árvores, e essas árvores viviam no alto da montanha. E naquele dia elas acordaram animadas e começaram um verdadeiro papo de gurias. A primeira começou a dizer: quando eu crescer, eu quero ser um baú bem chique, um baú que guarde joias e preciosidade das pessoas. A segunda disse: quando eu crescer, eu quero ser um grande navio, e esse navio será para transportar reis e rainhas e celebridades. A terceira disse: quando eu crescer, eu quero continuar aqui, continuar crescendo e crescendo e crescendo, até chegar ao ponto que as pessoas olhem para mim, contemplem o céu e se lembrem de Deus. Passados-se muitos e muitos anos de sonhos, vieram os homens. E vieram os homens e cortaram aquelas 3 árvores. A primeira foi feito um coxo onde se colocava alimento para os animais. A segunda foi feito um simples barco de pesca, onde se transportava simples pescadores. A terceira foi feita algumas vigas, algumas tábuas, e foi jogada, foram atiradas num galpão qualquer. Pobres árvores, que decepção. Agora elas estavam muito tristes porque os seus sonhos haviam se perdido. Mas, gurias, é Deus quem realiza os nossos sonhos. É Deus quem realiza os nossos sonhos para o seu louvor e para a alegria nossa. Preste atenção. Há mais ou menos 2020 anos atrás, uma mulher colocou o seu bebê recém-nascido naquele coxo. E esse bebê era Jesus, a joia incomparável aos homens. Passados-se uns 30 e poucos anos, o rei dos reis, viajou naquele humilde barco de pesca. E mais uns 3 anos mais tarde, ele foi crucificado no teu lugar
no meu lugar sobre aquelas vigas que foram atiradas num galpão qualquer. Hoje, minhas amadas, hoje, gurias, todo aquele que olha para a cruz de Cristo contempla o céu e é lembrado do grandioso amor de Deus pela humanidade que estava perdida. A pergunta que eu faço agora é: que sonho você tem sonhado estando acordada? Vou repetir. Que sonho você tem sonhado estando acordada? Você quer casar? Quer ter filhos? Você quer ser uma missionária? Professora? Dentista? Farmacêutica? Chefe de cozinha? Veterinária? Enfermeira? Nutricionista? Quer tirar a habilitação? Enfim, que sonho você tem sonhado estando acordada? Preste atenção no que diz a palavra do nosso Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Vamos orar? Deus, a tua palavra foi entregue. Que o Senhor possa completar em cada coração aquilo que eu não soube falar. Abençoa, Deus, cada uma das gurias. Abençoa os seus sonhos, os seus planos, os seus objetivos. Que o Senhor as ajude e que elas continuem contemplando sempre a formosura do Senhor. E que continue firme nos teus caminhos, esperando a tua vontade, esperando o teu agir, porque certamente, quando esperamos em ti, a vitória é certa. Obrigado a Deus, mais uma vez, pelo privilégio de poder ministrar esse estudo. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe peço. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, vamos lá. Anotar os meus planos para 2021. Me inscrever na faculdade, fazer aquela viagem para o norte, tocar o hino nacional sem precisar ter que olhar para a partitura. Também, a Leia. Oi, Simone, tudo bem contigo? Como tá a vida aí na Restinga com esse coronavírus? Tá tudo bem? O que tu tá fazendo? Oi, Leia, eu tô bem. Bom, álcool em gel e máscara já fazem parte de mim. Eu estou bem. Eu tava fazendo uma lista com os meus planos e projetos para 2021. Tu sabe, né? Eu sou um pouquinho desorganizada, desatenta. E então eu comecei a fazer uma lista e estou com muitas ideias. Ai, que legal. Também gosto de fazer listas pro ano e coisas que eu ainda tenho para fazer, projetos. É sempre bom fazer, mas uma coisa que esse ano de 2020 nos ensinou é que nem sempre os planos dão certo, né? Nem tudo é como a gente quer. É mesmo, Leia. Por isso que precisamos colocar nossos projetos na mão de Deus e em oração também, porque Ele sabe qual é o melhor para nós e vai nos guiar no caminho certo. É mesmo, é a melhor coisa a fazer, né, Simone?
conhece todas as coisas. A gente só vê uma parte da nossa vida, mas ele vê o todo. Sim. Ai, aconteceu uma coisinha aqui, eu tenho que desligar, depois eu falo contigo, tá bom? Um beijo, Tá bom. fica com Deus. Beijo, obrigada. Tchau. Preciso acrescentar mais um projeto muito importante na minha lista, que não pode faltar. Orar e confiar meus planos a Deus, que Ele é um melhor planejador do que eu, como diz Provérbios 16:1. Perfeito. Que pena, a nossa live chegou ao final. Mas eu espero que cada uma de vocês tenham sido abençoados através da palavra de Deus. Eu anotei a frase que a Cida falou no final do seu estudo. Ela disse: que sonho você tem sonhado estando acordado? E o versículo que ela terminou em Provérbios, versículo 3, diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Que nós possamos confiar na palavra de Deus, que os planos do Senhor são melhores do que os nossos sonhos. Que Deus abençoe a cada uma de vocês e obrigada pela sua participação. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau.